Romanos, capítulo 8, do verso 14 ao 17, diz assim a palavra do nosso Deus: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Na última semana, nós tivemos um evento muito importante para a Igreja Presbiteriana, que passou um pouco desapercebido por tantos outros movimentos que aconteceram no Brasil. Mas dia 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante, foi segunda-feira. E quando nós observamos a Reforma, nós temos muitas coisas para destacar, mas talvez uma das principais é que Lutero se utilizou do livro de Romanos, para fazer uma releitura a respeito da construção de fé dele, quando ele se depara com um texto que diz que o justo viverá pela fé. E quando Lutero se depara com esse texto, o que vem à mente de Lutero é que não adianta o esforço humano para a salvação se ela é uma obra divina, É Deus quem coloca em nossos corações a fé, para que dessa forma possamos crer e aí sim nós recebermos a salvação. E uma vez que Lutero se depara com essa realidade, ele olha para a igreja vigente naquele momento e ele percebe que existem muitas coisas ali que precisam ser descartadas. Quer ver um exemplo? As indulgências. Você tinha um processo no século XVI em que as pessoas elas eram amedrontadas pela própria igreja e o medo de não ir para o céu, o medo de não ser abençoado por Deus, os fazia pagar à igreja para que tivesse um lote no céu, para que pudesse receber uma bênção. Existem muitos relatos a respeito dessas indulgências. E Lutero então fala: olha, isso não está na Bíblia, precisa ser descartado. Tudo aquilo que não encontrava fundamentação bíblica, os reformadores entenderam que deveria não ser prática da igreja. Isso precisa estar vigente até nos nossos dias, irmãos. É uma grande herança que nós temos da Reforma Protestante. Sola Escritura, somente a Bíblia, nada mais, nada menos. Precisamos nos apegar a essa verdade firmemente, não só para nos alimentarmos espiritualmente, mas também para interpretarmos a realidade que está ao nosso redor. E é exatamente isso que a Reforma traz para nós. Muitas vezes precisamos fazer uma faxina no nosso coração, assim como a gente faz na nossa casa. Por vezes nós precisamos olhar na nossa casa e ver quantos objetos precisam ser descartados. Isso também acontece no nosso coração. Às vezes nós estamos nos apegando a pessoas, a coisas, a projetos, a ideologias, a pensamentos, a uma cosmovisão que não encontra fundamento bíblico, e a gente precisa se descartar disso. Agora, muitas vezes o que nos provoca uma disfunção espiritual são os nossos medos. Quantas vezes nós sentimos medo? E o medo é algo que revela muito de nós. Do que você tem medo? O que te amedronta? O que te assombra? Quais são os temores do seu coração? O texto que nós acabamos de ler é um convite para descartarmos o medo. O povo de Deus não pode ser um povo atemorizado. O povo de Deus é um povo que precisa viver em paz, tranquilidade e segurança. É verdade que muitas situações tentam tirar esses elementos da nossa vida, mas o que nós vamos aprender através desse capítulo 8 de Romanos é que nós fomos chamados para descartar o medo. O apóstolo Paulo está escrevendo, provavelmente de Corinto, alguns textos aqui dentro, versículos, mostram que ele está... a base de onde ele escreveu é a cidade de Corinto. Por exemplo, no capítulo 16, ele vai fazer uma saudação à igreja em Cencreia. Cencreia era um porto de Corinto.
Também aqui dentro da epístola de Paulo aos Romanos, ele vai citar Gaio. Gaio, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 14, foi uma pessoa que Paulo batizou em Corinto. Então, essas citações nos levam a concluir que Paulo está em Corinto, escrevendo a carta aos Romanos. E provavelmente foi no ano 57, 58, depois de Cristo. Nós não sabemos como essa igreja de Roma nasceu. Os teólogos não conseguem fechar, não conseguem concluir quem foi que fundou a igreja de Roma. Existem muitas conjecturas. Uma que eu gosto muito é que quando Paulo estava preso, ele pregava para os soldados, esses soldados se locomoviam por todo o império. Provavelmente alguns soldados converteram, foram deslocados para Roma e ali começaram a pregar o evangelho. Agora, a igreja de Roma era uma igreja que tinha uma certa semelhança com o nosso país, no momento. A igreja de Roma estava dividida, assim como o Brasil está agora. Mas lá era pior, porque era em 3 partes. Mais complicado, mais fácil de ter briga. E 3 grupos muito orgulhosos, cada um se orgulhando na sua perspectiva. Quem eram os grupos que pertenciam à igreja de Roma? Primeiro grupo, os próprios romanos. Os romanos tinham poder político. Eles pertenciam à nação que dominava várias outras nações e que estabeleceu o poderoso e temido Império Romano. Que maravilha você pertencer a uma nação tão poderosa, né, gente? O outro grupo eram os gregos, que não tinham poder político, mas nem precisavam, eles tinham intelecto. Eram os homens e as mulheres que herdaram, eram herdeiros dos grandes filósofos da história e que dominavam a cultura do Império Romano. Então você tem o poder político, mas quem domina a cultura, quem domina a arte, quem domina a filosofia são os gregos. Então os gregos se orgulhavam disso. E quem era o terceiro grupo? Os judeus, que não tinham nem o poder político e nem eram reconhecidos pelo intelecto, mas tinham uma moral impecável. Os judeus da igreja, eles eram aqueles que não só tinham uma moral impecável, mas eles também eram os portadores da mensagem de esperança, porque Jesus era o quê, minha gente? Judeu. Vocês têm poder político, intelectual, mas Jesus nasceu no nosso país. E aí esse grupo estava ali dentro. Imagina você lidar com um grupo tripartido como esse, o quão difícil era. E dentro dessa realidade, o apóstolo Paulo precisa tratar desse povo que está se achando. E nós então entendemos que o apóstolo Paulo ali no primeiro bloco da epístola aos Romanos, ele vai nivelar todo mundo. Ele vai dizer que todos são iguais, igualmente pecadores. Todos estão destituídos da glória de Deus. Isso gerou um desconforto, mas é um desconforto, isso sim é democracia. Se você quer ser democrático, admita, sou um pecador como todos os outros. Ninguém era melhor que outro. Todos estavam no mesmo patamar. No capítulo 3, ele vai fazer uma descrição que ele se utiliza lá do livro de Salmos, onde ele vai colocar de uma maneira enfática, a partir do versículo 9, quem eram aqueles membros da igreja de Roma. Ele vai falar o que se conclui. Temos nós qualquer vantagem? Nós quem? Os judeus. Paulo fala, não, de forma nenhuma. Então, judeu, você está achando que é melhor porque Jesus veio de Israel? Você está enganado, nós não somos melhores. Olha o que ele diz, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E aí ele vai utilizar dos Salmos dizendo, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. A palavra inútil aqui não é no sentido que muitas vezes nós tendemos a interpretar hoje, não. Inútil aqui não tem obra útil diante de Deus. Todas as nossas obras são inúteis na presença de Deus. Não conseguem acessar a Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora estão nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esse é o eletrocardiograma daquela igreja espiritual, e esse é o eletrocardiograma do nosso coração, do meu coração, do seu. Nós somos pessoas
que por causa do pecado, por causa da nossa rebeldia para com Deus, nós estamos rompidos de um relacionamento com Ele. E ninguém é melhor que o outro. Todos estão enquadrados nesta régua que o apóstolo Paulo estabelece aqui. Então não tem por que você achar que é melhor que outro. Nada te faz ser melhor que outro. E o apóstolo Paulo, então, ele estabelece essa base para depois ele dizer, olha, se todos estão nessa mesma situação, qual a nossa esperança? Só há uma esperança. E aí então ele vem com o plano da salvação, da justificação. Só Jesus Cristo é capaz de reverter a nossa história. Só Jesus Cristo é capaz de mudar o nosso rumo. Só Jesus Cristo é capaz de nos salvar dessa situação de morte, de pecado, dessa situação deplorável que nos rompe do relacionamento com Ele. Por isso ele vai dizer, o apóstolo Paulo, que há salvação somente em Jesus Cristo. Olha o que ele fala no capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se todos caminham para a morte, todos estão rompidos com Deus, a única saída é Jesus Cristo, porque Jesus deu a vida dele por nós, ele pagou o preço. Prestem atenção, todos estão em dívida, ninguém tem como pagar a dívida. Deus então envia o Filho dele, e o Filho dele paga a dívida. Qual era a dívida? O salário do pecado é a morte. Então, Jesus morre no nosso lugar. Ele é a vida. Jesus mostrou isso claramente enquanto esteve aqui na terra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água viva. Então, Jesus é quem tinha vida. Todos estavam mortos nos seus pecados. Jesus, então, pega a vida dele, entrega numa cruz, para que aqueles que estavam mortos, ao crer nele, recebessem a vida que ele tem para dar. Só Jesus Cristo é capaz de dar vida, e vida em abundância. Só Jesus Cristo pode dar vida e vida eterna. Fora de Jesus Cristo não há salvação, porque nenhum outro morreu numa cruz por você. E mesmo que alguém tenha morrido por uma nação, por um grupo, essa pessoa estava no pecado. Jesus não. Jesus é o Filho de Deus encarnado, que não pecou, mas tomou sobre ele o nosso pecado. Essa é a teologia da justificação. Jesus nos torna justos ao tomar sobre ele a condenação que era para nós. Depois que o apóstolo Paulo descreve essa universalidade do pecado e mostra que somente Jesus é capaz de trazer salvação, por um homem entrou o pecado, por Adão, e por um homem veio a salvação, Jesus Cristo, não tem conversa, Ele é o caminho, só Ele é a vida. O apóstolo Paulo vai falar agora um pouco sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, no capítulo 8, nos informa que somos libertos da lei do pecado e da morte. O Espírito Santo é aquele que nos conduz à vida e à paz. O Espírito Santo é quem nos vivifica e quem habita em nossos corações, para que possamos crer em Jesus Cristo, Romanos 8:11. E diante desse papel do Espírito Santo nos corações daqueles que creem em Jesus, eu tenho um convite para fazer para você nessa manhã. O meu convite é: descarte os medos do seu coração. Não há razão para o seu coração ter medo. O povo de Deus não foi chamado para temer as situações da vida. E eu digo isso em todas as esferas. Primeira esfera, individual. Talvez você que entrou aqui hoje, adolescente, jovem, adulto, você entrou por aquela porta trazendo com você uma preocupação, trazendo com você um medo, uma insegurança, tem alguma coisa que está te incomodando. E diante dessa realidade, você está aqui preocupado. De repente o problema não é com você, mas é com uma pessoa da sua família, algo que está trazendo desconforto para a família. Está gerando medo e preocupação. Ou talvez a questão seja com o país, como tantos estão preocupados nesse momento. E você olha para tudo o que está acontecendo, pensa no seu trabalho, pensa na insegurança, pensa nos desajustes que podem acontecer na nação, fica aí calculando, cada um faz um cálculo diferente, imaginando o que pode acontecer. Isso pode gerar alguma preocupação, algum pavor, e você olha para um, olha para outro, tenta calcular e ver no que vai dar isso, e isso pode gerar algum nível de angústia.
o texto está nos convidando a descartar todos os medos em todas as esferas. Quer ver? O versículo de número 14, ele diz que para que possamos tirar o medo do coração, é necessário compreender a teologia do pertencimento. Só não tem medo quem se sente seguro. E uma das formas de você se sentir seguro é saber quem te protege. E olha o que diz o versículo de número 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu pertenço a uma família. Eu não estou aqui no mundo solto, caminhando de um lado para o outro, decidindo o meu próprio destino, ou dependendo do acaso, ou sujeito apenas às autoridades do meu país. Eu tenho um pai, eu sou filho de alguém. E o Espírito Santo de Deus, que me guia sempre para a direção desse pai. Então, eu tenho rumo, eu tenho um caminho a trilhar, eu tenho uma história para desenvolver aqui na terra. E a Bíblia me ajuda a compreender que essa história não é uma história que vai se desenrolando de acordo com o meu bel prazer. A Bíblia é muito clara. Através de todos os personagens, desde os nossos primeiros pais até o livro de Apocalipse, Deus controla toda a história do seu povo. Amém? Você entende isso? A sua história está debaixo do cuidado do Pai celestial, que cuidou de tantos esses que estão aqui descritos na Bíblia. Nada foge do controle dele. O seu problema individual não foge do controle dele. A sua família, o nosso país, está tudo debaixo do controle desse Pai. Agora, eu preciso ter a noção clara, e não só a noção, eu preciso ter a sensação de pertencimento. Eu estou vinculado familiarmente com esse Deus. O Espírito Santo que me guia, ele deixa isso muito claro. Eu sou filho de Deus. Cantamos aqui que Deus é o Rei. Por dedução, se eu sou filho do Rei, eu sou o quê, minha gente? Sou príncipe. Olha que maravilha, hein? Você é príncipe, você é princesa, ou não? Se Deus é rei e eu sou filho dele, eu vou entender claramente que eu sou princesa. Eu não, vocês, mulheres. Eu sou príncipe. Nós somos filhos do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ah, Ele é o nosso governador? É. Ah, Ele é o Todo-Poderoso, Senhor da nossa vida? É. Eu sou servo dEle, você é servo dEle, mas Ele diz para você, você é meu filho, e vai ser tratado como tal. Irmãos, nós precisamos acolher essas verdades bíblicas. Isso vai alterar a sua autoestima. Você vai sair daqui hoje, se olhar no espelho, e vai falar, ô príncipe bonito, ô princesa elegante. Ah, pastor, mas será que a dimensão é tão profunda assim, para eu me sentir como uma princesa e um príncipe? Você não entrou na família de graça. Um preço muito caro foi pago. Muito caro. Jesus Cristo morreu na cruz, para que o caminho fosse aberto, e você pudesse acessar o Pai e chamá-lo de... acessar a Deus e chamá-lo de Pai. Sempre quando você ficar aí um pouco inseguro, desconfiado, para baixo, achando que nada vale a pena nessa vida, que você é uma pessoa infeliz, você tem que olhar para o espelho? Não, você tem que olhar para a cruz, porque é a cruz que vai dizer o valor que você tem diante de Deus. Deus não poupou o seu único filho, tá? Quando Deus foi demonstrar o quanto te amava, Ele não veio com uma cartinha escrito eu te amo, não. Ele não veio com uma flor, Ele não veio com uma obra, né, de arte para te entregar e dizer, ah, que obra que eu fiz, que bonito, né?
porque eu te amo. Não, Ele não comprou um presente para você. Quando Deus revelou o quanto Ele te ama, Ele revelou com sangue, o sangue do seu único Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e foi isso que acabamos de celebrar com essa mesa. Você pertence a Ele, você é filha dEle, você é filho dEle. Se nós queremos realmente espantar dos nossos corações o medo, precisamos ter bem gravado em nossos corações essa teologia do pertencimento. Eu pertenço ao Pai, eu pertenço a Deus. Mas mais do que isso, você precisa ter consciência da libertação. Você não é mais escravo, nada domina mais a sua vida, nem mesmo a morte. A consciência da libertação significa que nós sim somos um povo livre. E se tem uma palavra que está em voga nos nossos dias, é liberdade. É muito interessante. Tenta fazer o cálculo. Quem defende a liberdade, às vezes está preso em outras cadeias. Eu me prendo a uma cadeia para defender a liberdade. Não existe liberdade nesse mundo, por várias razões. Primeira coisa, todos, Paulo já disse isso, são escravos do pecado. Então o pecado escraviza todo mundo. Segunda coisa, o seu coração, o meu coração são enganosos. Então de repente a gente está defendendo uma liberdade aí, mas estamos com as nossas próprias prisões, porque o nosso coração, ele é traiçoeiro, ele nos engana, ele é confuso, ele é complicado. Terceira coisa, tem uma escravidão que nós não temos condição de vencê-la em hipótese alguma, a morte. Jesus nos libertou de todas elas. Nós somos livres da morte porque Ele nos deu vida. Nós somos livres dessas armadilhas do nosso coração porque o Espírito Santo, como já foi dito, é quem nos guia a um lugar seguro, para a presença do Pai. Nós somos livres do pecado, porque Jesus Cristo tomou o nosso pecado sobre Ele na cruz do Calvário. Então nós somos os únicos verdadeiramente livres, não porque nós promovemos a liberdade, mas porque Cristo nos libertou, e quando Cristo nos liberta, verdadeiramente somos livres. Por isso, o espírito de escravidão é que produz medo. O medo da condenação, sabe o medo da condenação? Eu fiz algo errado, agora não tem como, Deus não vai me aceitar. Deus te perdoa, diz o Evangelho, e te liberta desse pecado. Não tem espírito de condenação, medo de condenação, medo de não ser salvo. Eu não posso fazer nada de errado, senão eu vou perder a minha salvação. Você nunca vai perder sua salvação. Salvo uma vez, salvo para sempre. Quinto ponto do calvinismo: medo dos intempéries da vida. Às vezes nós temos medo das dificuldades. Jesus Cristo diz para você: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias inclui hoje, todos os dias inclui amanhã, todos os dias inclui sempre. Sabe por quê? Porque às vezes também nós somos tomados pelo medo futuro. E aí Hebreus capítulo 13, verso 8, Jesus Cristo diz a nós, ao meu e ao seu coração: Ele é o mesmo ontem e hoje e o será para sempre. Jesus não muda, Ele é imutável. O Jesus que cuidou das pessoas nos evangelhos, o Jesus que mudou as realidades, o Jesus que interferiu na vida de gente que estava sofrendo, é o mesmo hoje. E Ele diz para mim e para você: não tenha medo, nem do hoje, nem do futuro, nem dos problemas que interferem a sua vida, a sua família ou a sua nação. Não tenha medo, porque o medo é fruto de quem está preso na escravidão. Nós somos livres e não precisamos temer. Somos habitados pelo Espírito, e aqueles que têm o Espírito de Deus lançam fora todo o medo. Sabe por quê? Olha que lindo. O texto diz que nós recebemos o Espírito da adoção. Foi tirado o espírito da escravidão e colocado o espírito da adoção. Jesus te adotou, o próprio Deus te adotou. E aí nós precisamos redefinir o nosso conceito de adoção, porque a adoção na nossa mente, na mente do brasileiro e até na mente ocidental,
dos últimos anos, né, está muito vinculado à filantropia, né? Você adota porque você tem no coração o desejo de tirar uma criança vulnerável que está sem família e acolhê-la para que ela possa ser cuidada por você, amada por você, e aí você vai ser pai, mãe, e vai dar para aquela criança uma família, mas numa perspectiva muito de ajuda, de filantropia. Não era isso que acontecia na época de Paulo. Na cultura greco-romana, quando alguém adotava o indivíduo, adotava para dar àquela pessoa o título político, ou dar para aquela pessoa um status que ela não tinha até aquele momento. É nesse contexto que o apóstolo Paulo está escrevendo, deixando claro que ao sermos adotados por Deus, nós também recebemos com isso um título real. Pertencemos à realeza, pertencemos à família de Deus. E Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 1, verso 13, que aqueles que são adotados, eles recebem uma marca, um registro. Nós fomos adotados por Deus e nós fomos marcados, selados pelo Espírito. Olha o que Paulo diz: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Você está marcado, registrado. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que o inimigo não pode tocar na sua vida. O inimigo, o diabo, ele pode até rugir ao nosso redor, diz a Bíblia, mas ele não é capaz de encostar em você, porque você tem dono, você tem um proprietário, e esse proprietário, esse dono da sua vida é o seu Deus, mas também é o seu Pai, porque você foi convidado para participar da família. Mas o texto vai nos ensinar que aqueles que receberam o espírito da adoção, eles podem chamar Deus de Abba, Pai. A nossa relação, isso está melhorando, eu tenho a impressão que está melhorando, eu não tenho dados sobre isso, mas tenho a impressão que está melhorando. Nós somos de uma cultura onde a figura paterna não é afetiva, né? No Ocidente, as gerações talvez passadas, a figura do pai era mais supridora. O pai era o indivíduo que saía para trazer o suprimento para casa, a figura materna tinha um aspecto mais afetivo. Infelizmente, a gente traz isso para a nossa relação com Deus. De repente, quando eu digo aqui que Deus é o seu pai, quando eu digo que você agora tem uma relação de filho para com Deus, você pode se lembrar do pai terreno, e essa figura é muito forte, né, do pai terreno, e você tem dificuldade de diferenciar a figura do seu pai terreno com o seu pai celestial. Elas se misturam na sua cabeça. E aí, quando você lembra do seu pai terreno, talvez você teve algumas crises, algumas dificuldades, alguns problemas, e até uma falta de afeto com esse pai, e você pode dizer assim, mas se Deus é pai, está complicado para mim. Precisamos reconstruir na nossa mente que o pai que nós temos aqui, que a Bíblia descreve, que Deus é o nosso pai, ele é um pai marcado por muita ternura. Irmãos, um livro que é escrito 70% em poesia, a Bíblia, 70% dela é poesia. Esse livro derrama ternura, derrama amor. E esse é o nosso Pai Celestial. E aqui, o apóstolo Paulo vai dizer que nós recebemos o espírito de adoção, foi tirado o espírito do medo, da escravidão, que nos atemoriza, e agora nós podemos chamar Deus de Abba, Pai, e traduzir isso para o português, talvez a melhor forma é papai. Papai, papai, mas com muito doce na boca, sabe? Papaizinho, até alguns teólogos vão dizer, é papaizinho, é ternura, é colo, é cafuné, é amor, é aperto, é dizer papai está aqui, sabe? Quando o filho, tanto que esse termo era utilizado pelas crianças, as crianças é que falavam Abba, e Deus e Jesus agora, ele se revela como o Salvador para que nós possamos olhar para o Deus Pai e vê-lo como nosso papaizinho,
que quando estamos em aperto, em dificuldade, em tribulação, com medo, nós corremos para Ele. Não sei se você passou por isso, ou seus filhos já passaram por isso, né? Numa noite ali que tem um pesadelo, um sono complicado, eles correm para a cama de quem, minha gente? Dos pais, e tenta achar um jeitinho ali de encaixar. Eu tive um pesadelo horrível. Por que ele não corre para o jardim? Porque o jardim não vai protegê-lo. Ele sabe quem vai protegê-lo. É o papai, é a mamãe. Papai, papai. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é alguém que você abre a porta, Ele está sentado no trono, reinando sobre tudo e todos, e quando você chega na presença dEle, você fala: oi, papai. Assimila isso, minha gente. Assimila isso, porque isso é o Evangelho. Chamamos Deus de papai. E Ele nos acolhe. Esse Deus nos ama, nos protege, e nada pode nos separar dEle. Paulo vai dizer isso no próprio capítulo 8, versos 38 e 39, ele diz: porque eu estou bem certo que esse papai que me protege, que me guarda, ninguém pode me tirar das mãos dele. Olha o que diz: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente que acontecem no Brasil, nem do porvir, que vai acontecer semana que vem, nem os poderes legislativo, executivo, judiciário e o que mais entrar nesse negócio, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Papai pega você no colo e fala: fica tranquilo que daqui ninguém te tira. Ele tem todos os exércitos sob o seu controle. Irmãos, quais são os medos que estão no seu coração hoje de manhã? O que os potencializa? Você vai sair daqui com medo? Preocupado? Ou você vai sair daqui olhando para o seu problema, e ele não vai desaparecer automaticamente, ele vai sair daqui com você, mas você vai olhar para o seu problema e você vai poder identificá-lo, interpretá-lo como alguma coisa que domina você? Ou você vai dizer para ele: querido problema, você tem o seu lugar, o meu pai vai resolvê-lo, o meu pai vai colocar você aonde você tem que estar, o meu pai vai trazer a solução, porque eu tenho um papai que cuida de mim. Os medos muitas vezes decorrem da nossa falta de fé, por isso que os discípulos pedem mais fé. Jesus está ali na tempestade e os discípulos vão acordá-lo com medo, e Jesus para a tempestade e pergunta para os discípulos: por que sois tão tímidos? A palavra no grego aqui, tímidos, deilos, significa medrosos. Por que vocês são tão medrosos? E olha que o barco estava virando. Por que vocês são tão medrosos? Homens de pequena fé. Levantando, Jesus repreendeu o mar e fez grande bonança. Irmãos, como vencer o medo? Nós vencemos o medo quando nós temos a consciência da teologia do pertencimento. Nós vencemos o medo quando nós temos a consciência de que somos livres, não somos mais escravos do pecado que nos atemoriza. Nós vencemos o medo quando nós somos alvos do Espírito Santo, que testifica em nosso coração que somos filhos de Deus, diz o versículo 16. Quem é que vai encher o meu coração dessa confiança em Deus? O Espírito Santo. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Existe uma conversa que acontece aí no seu coração, e você precisa ter momentos para que essa conversa aconteça. Entre quem? Entre você e o Espírito de Deus. O Espírito de Deus precisa receber informações a respeito dos seus medos e das suas preocupações. Por isso que a devoção, a piedade, o momento tranquilo de meditação na palavra são importantes, porque é a hora que o Espírito vem e nos pastoreia,
Qual o conteúdo que o Espírito utiliza? A própria Bíblia. Ele vai trazendo à nossa memória os textos que vão nortear o momento que estamos vivendo. O Espírito testifica em nosso espírito que nós temos um Pai. Paulo também escreve isso aos Gálatas, capítulo 4, verso 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Martin Lloyd Jones, ele vai dizer, é um trabalho de persuasão do Espírito em nossa alma. É como se o Espírito tivesse que nos convencer. Você está preocupado, você está com medo, você está angustiado. Aí você vai para Deus e o Espírito vem e diz para você, calma, vamos olhar para a sua história, de quantas ciladas Deus já tirou você. Vamos olhar para a Bíblia e perceber como Deus sempre conduziu a história. E aí o Espírito de Deus vai pastoreando o seu coração. Por último, irmãos, como podemos espantar o medo da nossa vida? Olhando para o futuro. Versículo 17, chega a uma conclusão, ele diz, ora, quando Paulo fala, ora, ou seja, convenhamos, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Nós somos um povo que não tem outra saída para nós. A saída é a vitória em Cristo Jesus. Não tem como dar errado para você. Não tem como dar errado. Não tem. Porque o seu futuro, diz o texto bíblico, é um futuro glorioso. Com Ele sofremos aqui, mas com Ele também seremos glorificados. Nós temos que ter paciência na tribulação. O sofrimento vai durar por um tempo. Nós temos adversidades para enfrentar aqui na terra, e não são fáceis. Cada um aqui tem a sua dor, cada um aqui tem a sua preocupação, mas não perca a sua fé, a sua esperança. Não perca a sua percepção de que você é filho do Rei, é filho do Pai Celestial, que te ama e que está sempre pronto a derramar ternura sobre você e dizer, filho, você vai vencer essa etapa. E o que aguarda você no futuro é um futuro glorioso, porque você é um herdeiro. Ah, que maravilha! Duas notícias, irmãos, para você passar o dia feliz. A primeira, é filho do rei, é príncipe. A segunda, a herança está garantida. A herança está garantida. E Paulo diz que você não só é herdeiro, como você é co-herdeiro com Cristo. Olha que legal. Jesus Cristo, Ele é co-herdeiro conosco, então. A vida que Cristo nos deu, por meio da sua morte e ressurreição, Ele ressuscitou primeiro, por isso Ele é chamado na Bíblia de as primícias. Ele é a garantia de que nós também ressuscitaremos no último dia. Então Ele é herdeiro da vida, porque Ele morreu e ressuscitou, e Ele deixa claro para mim e para você, que o seu dia vai chegar. Assim como Ele, você vai morrer, mas assim como Ele, você vai ressuscitar, vencer a morte, porque Ele é a garantia de que todo aquele que crê no seu nome, vence a morte. Por isso, Paulo diz em alto e bom som, nós somos mais do que vencedores. Não tem derrota para o crente, não tem derrota para o crente, tem lutas, tem tropeços, tem dificuldades, mas o final está garantido. Olha para o final, olha para o futuro, porque o nosso futuro é com Jesus, o nosso futuro é com o papai. E vou dizer uma coisa, já disse isso domingo passado, mas vou reforçar. Vai chegar o dia em que você vai estar lá no céu e vai olhar para Jesus, e Ele vai olhar para você, e Ele vai caminhar na sua direção e dizer assim, que bom te ver aqui. Ele vai te abraçar, e tudo que você experimentou aqui pela fé, tudo, todas as lágrimas derramadas, todo o consolo de Deus que aconteceu no coração, você vai sentir no seu corpo, através do abraço de Jesus Cristo.
Mas não é só Jesus que você vai abraçar, não. Tem um monte de gente esperando por nós lá. Ana Luísa está esperando a gente lá, André. E a gente vai chegar. E a gente vai dar um abraço nela. E não só nela. Até no Pedrão a gente vai dar um abraço. O apóstolo destemperado. Não é? Eu brinco, né? O bipolar. Nós vamos dar um abraço em Pedro, Tiago, João, Abraão, Moisés. Olha para o futuro, minha gente. Não se apega a isso aqui, não. É sério que você vai deixar essa política brasileira acabar com você essa semana? É sério que você vai deixar o seu coração correr frouxo por causa desse movimento maluco que está acontecendo? A nossa responsabilidade é orar, podemos até envolver em algum nível, mas não bota o seu coração nisso. Você é príncipe e princesa. Você tem um futuro glorioso. Tudo foi conquistado pela morte e ressurreição de Jesus. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Eu quero cantar com vocês mais uma música, Irmã Graça, aquela que nós separamos, ao Rei da Glória. Esse Rei da Glória é o nosso Pai, Senhor dos senhores, que tem todo o poder. É Ele que diz para mim e para você: pode me chamar de papai, eu vou cuidar da sua vida. É Ele que tira dos nossos corações todo medo. E vamos louvá-lo então mais uma vez com esse cântico. Talvez você entrou aqui com seu coração cheio de medos, preocupado, angustiado, triste. Alguma coisa está tirando você do eixo,
impedindo você de experimentar do cuidado desse Pai, eu quero que você faça uma oração, você e Deus, você e o Espírito Santo dele que habita em você, que fez de você casa dele. Exponha para Deus os seus medos agora. Conte para Ele. E peça a Ele para que Ele tire todos os medos do seu coração. Você é filho, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, como acabamos de cantar. Está sentado no trono, governa sobre tudo e todos, governa sobre o seu problema. Peça a Ele: Deus, aumenta a minha fé, tire os meus medos. Espírito Santo, venha com poder sobre a minha vida, para que eu entenda claramente que o Papai está sempre pronto para me proteger e me guardar. Fale com Deus. Pai querido, somos humanos, nosso coração é vacilante, estamos cercados por situações que não temos controle sobre elas, mas temos o Senhor, nosso Pai, poderoso, Rei majestoso, digno de toda honra e toda glória. Os nossos corações vacilantes, inseguros, medrosos, se aproximam de Ti agora, clamando: tenha misericórdia, Deus, aumenta a nossa fé, acolha-nos nos Teus braços, dá-nos a consciência de que o Senhor nos protege, somos crianças indefesas que carecem do Teu colo, Deus. Ajuda-nos nos desafios que amedrontam a nossa alma. Espírito de Deus, derrame sobre nós da Tua capacitação, do Teu poder, para que possamos ser homens e mulheres firmes na fé e vivermos para a glória do Senhor e confiantes, mesmo diante de situações que parecem se agigantar diante de nós. Temos um Deus, um Pai, que é maior do que tudo isso. E neste Pai nós confiamos e descansamos. Oramos assim, no nome de Jesus, o que venceu a morte, o que nos libertou, o que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de luz. No nome dele que nós oramos. Amém.